Então, meninas, como eu tinha combinado, vou gravar essa partezinha aqui sobre colesterol, tá bom? Que aí a gente adianta um pouquinho nossa próxima aula. É, Peço desculpas para a câmera aqui, mas é porque deu algum pau no OBS, que é o programa que eu uso para gravar minha tela, e não tá aparecendo minha webcam. Eu vou tentar resolver isso em breve, tá bom? Mas aqui, o mais importante, tá? O que eu gostaria de trabalhar com vocês, eu vou explicar melhor na nossa próxima aula de quarta-feira o que é um esteroide, né? Que é um tipo de colesterol, inclusive é um tipo de lipídio, mas o colesterol, tá? Ele é um tipo de lipídio que a gente chama de lipídio esteroide, que faz parte de testosterona, progesterona e outros lipídios também. Mas o mais importante aqui, principalmente para o Enem, é a gente perceber que existem, vamos chamar assim, de dois tipos de lipídios, tá? Ou dois tipos de colesterol aqui, nesse caso especificamente, que são o LDL, que é um tipo de colesterol, e o HDL, tá? Na prática, o colesterol é o mesmo, o que muda é a proteína que transporta. Então é mais ou menos o seguinte, ó, imagina que essa bolinha aqui é o colesterol, tá? Então essas bolinhas amarelas aqui representam para mim o colesterol. O colesterol, por ser um lipídio, né, por ser uma gordura, ele não reage muito bem com a água. Então ele precisa de uma galera para transportar. E essa galera que vai fazer o transporte, essa galerinha, ela é a proteína. E ela pode ter dois tipos: a proteína de baixa densidade, correto? E ela pode ter também um outro tipo aqui, ó, que é considerada a proteína de alta densidade, tá? Então, a diferença do tipo, entre aspas, do colesterol é o colesterol de baixa densidade, ele é o mesmo colesterol, só que a proteína que está transportando aqui, ela tem pequena densidade, e o HDL é diferente porque ele tem uma proteína de alta densidade. Dito isso, o que importa para o Enem é a gente saber qual que é o bom e qual que é o mal, tá? Lembrando que, claro, o excesso sempre é o problema, mas esse aqui, ó, ele é considerado o colesterol mal. Por quê? Porque ele é LDL e LDL é logo Deus leva, ok? Sei que não é uma piadinha muito legal e tal, mas dá pra gente guardar isso aqui, ó. Logo Deus leva é porque é o colesterol ruim, correto? Já o HDL, que é considerado o colesterol bom, né, o bom colesterol aqui, ele é o HDL por quê? Porque hoje Deus livra, ok? De novo, opa, livre não, livrar. Né? Eu sei que não é uma piadinha muito boa, mas já ajuda pra caramba aí pra gente guardar essa paradinha. Então o HDL é o bom e o LDL é o mal, pensando assim. Qual que é a função dos dois? Tanto o HDL quanto o LDL, eles basicamente têm função aí de serem, enfim, transportados por todo o corpo. Só que o problema, tá, é que o LDL, quando ele concentra, tá, ele vai acabar, quando ele está em alta quantidade, ele vai acabar se depositando na parede dos vasos. Vasos aqui, vasos sanguíneos, tá? E o HDL, ele vai remover o excesso de colesterol do sangue e leva para o fígado, ou seja, o HDL é o lixeiro de colesterol. Ele pega o colesterol que está no sangue, leva para o fígado e o fígado dá um jeito de ficar livre disso. Tá? Então, por isso que a gente fala que o HDL ele é o bom, porque ele ajuda nessa, entre aspas, limpeza. E o LDL é ruim porque ele se deposita com muita facilidade. Vou explicar esse diagrama na sequência aqui. Mas o mais legal é a gente ver, mais legal de analisar, tá, pessoal? Espero que isso não aconteça. É isso aqui, ó. Olha só, aqui eu tenho uma artéria, né? Então, aqui onde está branco, onde eu estou marcando de vermelho aí, é por onde o sangue vai passar. Tudo bem? O que acontece? Se eu tenho uma alta concentração de LDL no meu organismo, o que vai acontecer é isso, ó, eu vou criar uma plaquinha de gordura. Essa plaquinha de gordura, ela vai estar associada a um aumento de pressão. Por que ela está associada a um aumento de pressão?
Se eu tenho uma placa de gordura e ela está diminuindo o volume do vaso, o volume é inversamente proporcional à pressão, então se o volume está ficando menor, a pressão está ficando maior. Aqui é o estágio inicial, aqui é um estágio médio ou intermediário, e aqui eu tenho um estágio grave. Nesse caso aqui, a gente vai ter uma parcial obstrução, ou em alguns casos uma obstrução total do vaso, e dependendo de onde o sangue está indo ou para onde ele está chegando, enfim, isso pode ser um problema bastante sério. Ok? O que eu faço, Érico? Eu tenho que abaixar a minha concentração de colesterol. O que eu faço? A receita mágica de todas as aulas por enquanto. Dieta e atividade física. Não tem muito o que ser feito. Tá? Aqui só para você entender mais ou menos como é, para vocês entenderem, né? Na verdade, como funciona, é o seguinte, ó. A gente comeu, então lipídios que vieram lá da dieta. Esses lipídios, eles são quebrados, tá? Em pedacinhos bem pequenininhos, que a gente chama de quilomicrons, que seria uma associação entre ácido graxo, glicerol e outros componentes. E eles têm dois caminhos que eles seguem. Eles vão direto para o fígado, são transformados em colesterol. Esse colesterol começa a dar um rolê no nosso sangue, no formato de LDL, que é o mal, tudo bem? E esse colesterol LDL, quando ele está em excesso, ele é convertido em HDL e o HDL volta com ele para o fígado para ele não ficar rodando no sangue, para não ter muito risco de ocorrer um entupimento. O que acontece? Quando esse LDL, ou ILDL aqui também tudo bem, quando esses dois aqui estão em alta concentração, acontece o que a gente viu nessa imagem aqui. Beleza? E aí, por que eu estou falando tudo isso? Porque o Enem costuma fazer esse tipo de colocação aqui, ó. Ele começa a avaliar um hemograma. Então, se você fizer um exame de sangue, você vai ter pelo menos, tá? 3 desses valores aqui, que é o que a gente chama de colesterol total, que seria aqui, ó, vou até colocar um total aqui. Aqui seria o LDL, que é o ruim, e aqui seria o HDL, eita, que é o bom. Tudo bem? Aqui é o valor de triglicérides que a gente vai discutir na próxima aula, mas é basicamente reserva de energia. O que acontece? Eu sempre tenho que olhar o valor aqui, ó, que foi o valor que você obteve, e aqui a categoria, o intervalo, se ele está desejável, se ele está no limite ou se ele está acima do limite. Ok? Uma coisa muito importante para uma pessoa saudável é que os valores tanto de LDL quanto de HDL, eles estejam, obviamente, dentro do desejável, correto? Mas eles não sejam muito diferentes entre si. Então, se eu tenho o valor de um e o outro muito diferente, significa que tem algum probleminha acontecendo aí, tá? Na lista de hoje, que eu vou mandar para vocês agora, tem uma questãozinha que é uma questãozinha sobre análise de hemograma, principalmente em relação a colesterol, e a gente vai discutir ela na próxima aula melhor, tá bom? Então, desculpa aí pela câmera, eu espero que o áudio não tenha dado nenhum problema nesse caminho, e próxima aula a gente faz uma revisão se for necessário, tá bom? Muito obrigado, boa noite para todo mundo, e a gente se vê quarta que vem.